O Bitcoin passa a sua máxima histórica, fica cada vez mais próximo dos 100 mil dólares que muita gente está sonhando, mas a importância desse movimento para o Bitcoin não é o preço em si, e as consequências que isso vai trazer para o resto do mercado para as outras altcoins. E aqui nós temos uma oportunidade que só aparece a cada 4 anos, momento que as altcoins tendem a subir muito, então dá para ganhar muito dinheiro, mas não é tão fácil como parece. Como o Bitcoin está em uma zona de preço que é muito imprevisível, fica muito difícil estimar o que pode acontecer, mas tem forma sim de você se identificar, saber se está numa hora boa para comprar, vender, o que esperar daqui para frente. Eu quero compartilhar isso tudo com você, então não sai daí. Nesse cenário dá para ver com muita clareza que a tendência do mercado como um todo ela tá mudando. Você está vendo o Ethereum, a segunda maior cripto do mercado, já tomando uma posição de prioridade em relação às outras. Se você não entende muito bem o que isso significa, significa que o Ethereum tende a valorizar e tem como ter uma base técnica para isso, fazendo o quê? Vamos lá, eu vou entrar no gráfico Ethereum barra Bitcoin. Isso vai fazer uma comparação direta entre o Bitcoin e Ethereum. De uma forma simples para você, quando esse gráfico estiver caindo, significa que vale a pena ter Bitcoin na carteira. Quando esse gráfico estiver subindo, vale a pena ter mais Ethereum na carteira. Então, querendo ou não, isso aqui mostra pra gente se o mercado está priorizando o Bitcoin ou o Ethereum, ou o que a gente fala altcoins. Então, aqui a gente já tem um sinal muito importante, tá? Um sinal de mudança de tendência. Você consegue perceber isso só olhando para a cotação do Ethereum subindo bem mais que o resto, mas nesse gráfico a gente tem mais base, pelo menos você consegue ver com mais clareza, tá? Isso porque, se você reparar bem, esse gráfico do Ethereum barra BTC tinha uma linha de tendência de baixa aqui que foi respeitada. E olha só, quero que você preste atenção nisso, tá? O pumpzinho, a alta que esse gráfico entregou, isso aqui pode parecer não muita coisa para você, mas se você ligar os pontos, você percebe que isso aqui pode ser a semente para uma tendência muito maior para Ethereum. Então esse tempo todo que ele ficou um pouco escondido, a Solana entrou na frente. E aí você pode ver agora o holofote voltando para o Ethereum. E esse padrão no geral que você está vendo, você que me acompanha, você sabe que isso aqui é uma cunha descendente, é um padrão gráfico que entrega um rompimento para cima na maioria das vezes. Você não sabe porque você não está inscrito nesse canal, então você tem que fazer isso rápido para você não ficar sem informação. Meu papel aqui é te informar para você fazer mais dinheiro, claro, nunca fazendo recomendação nem nada. Então, olha só, esse gráfico aqui mostra para gente que tem uma possibilidade aqui desse gráfico romper para cima. Isso significa que o Ethereum vai ganhar mais holofote que o Bitcoin, pelo menos essa é a tendência nas próximas semanas. Excelente! E o que a gente vinha falando lá atrás? Bom, o Bitcoin ele precisava fazer um rompimento desse topo histórico, que ficava ali no 73. Esse rompimento foi de uma forma muito brusca, muito rápida. Esse é ótimo, não dá tempo para o mercado piscar. E agora fica esse negócio, vai voltar, vai continuar? E na dúvida as pessoas fazem o quê? Elas compram. Então por isso que a pressão compradora nesse ponto vai ficando cada vez mais constante e é possível que o Bitcoin continue sua jornada aqui para cima. Para os 100 mil eu olhava os 80 como muito possível. Claro, tá muito fácil agora, mas já estou visualizando os 100 mil até o final do ano, eu vejo isso bem possível de acordo com a tendência, tá? Isso aqui não seria um problema. Mas quem vai se beneficiar com isso, com essa continuidade da tendência, são as altcoins. Isso porque a dominância do Bitcoin já está demonstrando fraqueza. Claro que no macro não tem como chegar e comemorar muito, porque não tem uma queda brusca aqui. É simplesmente um sinalzinho bem pequeno que você está vendo. Então, querendo ou não, não é aquele sinal maravilhoso. Você pode esperar melhor, um pouquinho mais para aparecer um sinal melhor aqui para você tomar uma decisão e trocar seus Bitcoins por alguma altcoin. Mas a gente já está tendo um sinal de rotação de grana no mercado e o rompimento do Bitcoin foi muito importante. Porque ele fez um rompimento não só do topo, tá? De um gráfico que ninguém estava prestando atenção. E depois que ele fez esse rompimento, é por causa disso que a gente vai ter um momento muito bom daqui para frente. As próximas semanas vão ser excelentes e eu quero te mostrar esse gráfico agora. Eu quero ligar os pontos para você entender. Se você não manja muito de gráfico, eu quero que fique fácil de você identificar isso aqui. Nós temos, você vai olhar aqui na minha lista na direita, total e total 3. Isso aqui é importante. Por quê? Se você voltar lá atrás, eu postei um vídeo falando bem-vindos a Bull Run do Bitcoin. Foi quando começou oficialmente, ou pelo menos não oficialmente. O Bitcoin já estava com uma cara muito positiva, ele fez um rompimento importante mesmo sem romper o topo histórico, mas por trás do Bitcoin ainda devagar, o total 3 ele já tinha feito o rompimento do gráfico dele lá atrás.
Quando eu vi esse rompimento, eu já percebi que as altcoins já mudaram de comportamento. Elas já estavam bullish e o mercado era questão de tempo para tudo subir. E foi exatamente isso que aconteceu. O Total 3, para você entender, é o gráfico de todas as altcoins, todas as criptomoedas somadas. Então toda a grana que está nas altcoins, nas outras criptomoedas, tirando aqui Bitcoin e Ethereum, tá? As duas maiores, tá tudo nesse gráfico. Se esse gráfico sobe, significa que todas as altcoins estão subindo. Se ele está caindo, significa que elas estão em tendência de baixa. A questão é que a gente viu nos últimos meses o Total 3 uma tendência forte de baixa assim que ele estava abaixo dessa linha de tendência aqui, dessa região vermelha. O que ele fez? Ele rompeu para cima. Tá? Esse rompimento para cima aqui, ele quebra a estrutura pessimista do mercado, vira o sentimento técnico e o mercado fica otimista. Foi exatamente por isso que antes do Bitcoin romper, esse gráfico rompeu e eu já falei, cara, primeiro passo dado. Agora a gente precisa de mais rompimentos, mais informações para sacramentar. O Bitcoin tinha feito uma última grande alta anteriormente, só que faltava uma coisa, faltava o rompimento do gráfico total. Era o único gráfico dentro de todos que não tinha dado uma confirmação de rompimento, que não tinha quebrado a estrutura de baixa. Ele foi quebrar recentemente com o topo histórico. Agora nós não temos nenhum gráfico em tendência de baixa no mercado de cripto como um todo. Que, bom, esses gráficos não podem segurar o Bitcoin, não podem segurar as altcoins porque tudo se reverteu e esse rompimento topo histórico mudou esse sentimento. Então, todos os dados técnicos estão falando que nós temos agora uma estrada muito boa e limpa para continuar subindo, desde que tenha algumas condições importantes que eu tenho que pontuar aqui para você. Eu já falei várias vezes que não vai ser todo mundo que vai ganhar dinheiro. Nós entramos oficialmente agora com gráficos, tecnicamente falando, nós entramos em um período que o mercado tende a subir bastante e dar muito dinheiro, mas você sabe muito bem que nem tudo é fácil assim. Não tem dinheiro para todo mundo no mercado, você tem que prestar muita atenção, você tem que ser o escolhido, você tem que ter muita sorte, mas com conhecimento, isso que eu estou te mostrando, dá para você melhorar as suas chances e fazer disso aqui uma grande oportunidade para você, tá? Se você tem, presta atenção, tá, um capital relevante acima de 50 mil reais e não quer ficar sozinho durante esse ciclo todo, eu acompanho você pessoalmente durante todo o ciclo para te orientar, para te ajudar e para que você não tenha dúvidas. Eu tô te falando, isso faz total diferença, mas você precisa ter um capital relevante para justificar a entrada na mentoria. Então, se você tem um capital relevante e tem interesse nessa mentoria de acompanhamento, primeiro link na descrição, preencha, eu vou analisar o seu perfil, se você for aprovado, eu entro em contato com você pessoalmente. Então, presta atenção, isso pode fazer muita diferença para você, como já está fazendo diferença para as pessoas que estão lá dentro. Voltando aqui para o gráfico, quando a gente teve o rompimento do topo histórico do Bitcoin, eu estava vendo uma bandeira vermelha nos mercados globais. Gráficos que tendem a cair. Você viu cunhas descendentes que eu te mostrei no início do vídeo, mas agora a gente estava mesmo tendo uma cunha ascendente nos mercados globais. Isso aqui era um sinal de cuidado, cautela, porque esses padrões tendem a cair, tá? A entregar uma queda. O preço vai afunilando, isso está aqui na bolsa, e a bolsa, querendo ou não, direciona todos os mercados e a transferência de dinheiro no planeta. Então, quem vai arriscar em cripto, sendo que a bolsa não está legal? A bolsa é o primeiro nível de consciência e segurança dos investidores. Se lá está tranquilo, eles vão querer arriscar mais, eles vão para o Bitcoin. Se lá não está tranquilo, não faz justificativa nenhuma eles pegarem o dinheiro e jogar em Bitcoin. Você entende? Agora, existe um outro lado da parte técnica, que é quando um padrão ele é invalidado. Então, esse padrão aqui, a minha cautela ali foi o seguinte, ele rompeu para baixo essa cunha e geralmente ele faz o reteste da cunha, ele rompe, volta e cai com tudo. Então esse era o risco dentro desse rompimento, eu estava bem cauteloso quanto a isso. Agora, existia uma chance, uma possibilidade, tanto do S&P 500, a bolsa americana e a bolsa da tecnologia Nasdaq, ignorar esse padrão. E presta atenção, quando o mercado está esperando um padrão de queda, muita gente fica pessimista, muita gente liga o alerta. Acontece que quando um padrão de queda ele é rompido para cima, ele é ignorado, o sentimento de euforia toma conta, porque literalmente esse rompimento, essa desfeita para esse padrão de cuidado, ele está entregando para as bolsas, uma máxima histórica junto com o Bitcoin. Então, no geral, o único sinal de cuidado que a gente tinha, que era a bolsa, está sendo ignorado. Então, nós estamos agora literalmente com a estrada limpa para um sentimento
extremamente positivo. E junto com isso, para quem está no Brasil, tem alguns benefícios, tá? O dólar está em uma ascensão, é bem possível chegar aos 6, se não já chegou, tocou lá, e depois o 7. Acredito que não seja difícil. Um sinal interessante foi o próprio ouro entregando uma queda, tá? Isso aqui é importante, é interessante, porque o ouro caindo, ele abre margem para um mercado mais arriscado, o mercado arriscar mais. O ouro é sinônimo de proteção. Se o ouro perde relevância, as pessoas não estão se protegendo, elas estão gastando dinheiro. Quanto mais elas gastam, elas investem em movimento da economia, isso a gente ganha de uma forma geral. Então, a partir desse momento, eu quero que você entenda o seguinte: o mercado ele vai ganhando confiança conforme o Bitcoin vai se mantendo acima do topo histórico. O Bitcoin passou ali dos seus 73.500, está no 76. Isso aqui pode mudar facilmente subindo cada vez mais, não estou falando mudar para baixo, tá? Presta atenção. Isso aqui vai gerando uma certa confiança no mercado conforme esse gráfico vai subindo e as pessoas vão ficando mais interessadas em investir nas altcoins. O que favorece e ajuda essa leitura é a própria dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin já deu um sinal, claro, é muito fraco se você olhar o contexto como um todo. Mas olha só, caindo 1,17% em um dia, já é um negócio interessante, é uma queda que a gente não via há muito tempo na dominância. E se você está boiando em relação à dominância, troca a palavra dominância por prioridade. A dominância do Bitcoin é prioridade por Bitcoin. Então significa que se a dominância do Bitcoin está subindo, a prioridade por Bitcoin é maior, as pessoas estão priorizando o Bitcoin. Se a dominância cai, significa que as pessoas não estão priorizando o Bitcoin. A prioridade do Bitcoin está caindo. Bom, se a prioridade do Bitcoin está caindo, para onde está indo essa grana dentro de cripto? Para outras altcoins. E é exatamente por isso que, historicamente, não estou falando só desse ciclo, tá? Historicamente, o Bitcoin rompe o topo histórico, você vai ver várias moedas subindo muito. E aqui eu tenho uma excelente notícia para você, tá? Eu vou pegar Cardano como exemplo, você sabe que eu adoro pegar esse exemplo aqui, porque você olha para o último ciclo, é fenomenal o que aconteceu, tá? Isso aqui é fantástico. Estou falando quando o Bitcoin ele fez um rompimento aqui, pelo menos, do topo histórico lá de 2020, você vai perceber que a Cardano ela teve uma alta muito grande, tá? Ela teve uma alta aqui nesse período de 2.000%. Só que se você for pegar desde a correção lá de trás da Cardano, ela chegou a subir 14.000%. E eu quero que você entenda que, no contexto atual, muitas altcoins estão lá nesse fundão aqui, tá? As altcoins não subiram de uma forma geral como subiu em 2020. Tá tudo muito atrasado em relação ao Bitcoin. O Bitcoin rompeu o topo histórico recentemente e as altcoins estão formando fundo macro. Significa que nós podemos comparar o momento atual como se a gente estivesse comprando a Cardano em 2020 aqui e depois presenciando esses 14.000% de alta. Tá? Claro que a Cardano é só um exemplo, tá? Tem várias moedas, o mercado tá de certa forma mais diluído, mas nós temos mais dinheiro rodando por aí. Então, querendo ou não, eu estava até pensando sobre a questão de ficar muito limitada a alta. Eu vou fazer um estudo mais aprofundado, eu vou postar aqui nesse canal, então presta atenção, se inscreve nisso aqui. É para você, não é para mim, claro que eu gosto de ver o número subindo, mas é para te ajudar, tá? O mercado de cripto é muito rentável, dá para fazer muito dinheiro, dá para investir com sabedoria e tirar muita grana, mas você precisa se destacar com um negócio aqui dentro da cabeça, conhecimento. E a parte técnica, ele tira a responsabilidade da parte da sorte, senão isso aqui vira um cassino. Então, isso não é bom para você. Você tem que ter técnica, estratégia para ganhar dinheiro com esse mercado. E a única forma que eu consigo ver isso é através de gráfico, tá? De uma forma simples. E o que eu gosto de falar aqui é que faça sentido. Estou mostrando o gráfico, explicando o porquê disso para fazer sentido para você. Cara, se você começa a assimilar e ver que faz sentido, você fica mais confiante em fazer as coisas no mercado. Se você não tem informação, você não fica confiante, vai fazer besteira, vai tomar uma decisão sem olhar nada e a chance de você quebrar a cara é alta. Então, você tem que fazer um risco, arriscar, quando o risco de quebrar a cara ele é menor. E só dá para fazer essa apuração pelo gráfico. Tá? No mais, acredito que ficou muito claro. Eu tenho muita coisa para falar, mas não vou falar em um vídeo só. Então você se inscreve, deixa o seu like, é muito importante. Se você curtiu esse conteúdo, se tem interesse na mentoria, tem um capital relevante, não deixa de se inscrever, pelo menos fazer a aplicação no link da descrição, tá?
importantíssimo. O momento o negócio já tá adiantando, já rompeu o topo histórico. E se você tá se sentindo perdido, isso vai fazer total diferença para você, tá? Sem exagero. Mas muito obrigado pela companhia, um grande abraço e tamo junto.